A graça e a paz do Senhor seja com todos, amados. Quero agradecer a Deus, primeiramente, e ao pastor Paulo por mais essa oportunidade de estarmos aqui, né? Já várias vezes a gente veio, inclusive viemos para o congresso acho que foi o ano passado, né, pastor? Mas a gente veio participar aqui, e é bênção, né? A gente aqui em plena festa do Carnaval, onde as pessoas do mundo, infelizmente, devido à ignorância das coisas de Deus, as pessoas estão aí se entregando aos desejos da carne. E, assim, é interessante que, se nós olharmos para o Carnaval, eu estava até comentando com a minha esposa, o Carnaval tem coisas boas, irmãos. É por isso que as pessoas correm para o Carnaval. Eu trabalho no meio de pessoas, têm alguns cristãos, mas nem todos são cristãos, mas o Carnaval, a alegria, a celebração, as músicas, os ritmos, isso foi coisa que Deus criou. Quem criou a música foi Deus, né? O irmão Márcio era músico do mundo, eu também, eu toquei Carnaval muitas vezes. E os ritmos são bons, tem louvores em ritmo de marcha. Tem muitos louvores da harpa cristã que são marcha. E marcha é um ritmo bem característico do Carnaval. O que é que acontece? As coisas no mundo, elas estão misturadas. Então, as pessoas que estão se alegrando no Carnaval, elas não estão fazendo aquilo ali para o Senhor. Elas estão fazendo para si próprias. Mas a alegria é algo que é de Deus. Inclusive, uma das características do fruto do Espírito é a alegria, é o gozo. Está lá em Gálatas capítulo 5, versículo 22. Então, há coisas boas, mas exatamente o problema não é a coisa boa. O problema é a coisa ruim que está misturada. A Bíblia diz, olha só, que até a oração do ímpio é abominável. Ou seja, até uma coisa boa que é a oração, mas se a pessoa ela não vive para Deus, se a pessoa ela é uma pessoa que não está em aliança com Deus, é uma pessoa que não teve os pecados purificados, até mesmo a oração daquela pessoa, a Bíblia diz que é abominável diante de Deus. Então é por isso que as pessoas estão no Carnaval, porque elas não entendem a alegria verdadeira, a pureza, não é? Nós também podemos nos encher do Espírito Santo, por isso que a gente não precisa se embriagar com bebidas alcoólicas, porque nós podemos desfrutar da alegria, da vida, do gozo que vem de Deus e é algo puro. Hoje mesmo, pastor, eu me embriaguei do Espírito Santo, claro. Hoje de manhã estava em consagração para estar aqui ministrando, estava em jejum, estava adorando. Passei um bom tempo louvando ao Senhor, trancado lá no meu escritóriozinho. E me alegrei, chorei. Parecia um bêbado mesmo, né? É massa que tocou no mundo. Sabe que eu tenho todo tipo de bêbado, né? O cara se embriaga, começa a rir, outro começa a chorar. Mas quando a gente está se enchendo do Espírito Santo, né, se você ler o livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, eles se comportavam como que tivessem embriagados. Era chorando, outro rindo, outras quedas, outro deitado. Mas é uma coisa boa, é algo, uma alegria que não danifica a sua saúde. Deus, o Espírito Santo, ele não faz como o vinho, né, como a bebida alcoólica, que deixa você sem controle. Você se alegra, mas você tem controle, né? O vinho, a bebida alcoólica, ela em excesso prejudica o seu organismo e faz as pessoas agirem sem controle, né? Um irmão lá da nossa igreja, quando a gente estava pastoreando em Passagem de Areia, ele era um rapaz que se entregou à bebedeira e ele ficou muito doente, mesmo depois de ter se convertido ao Senhor. Ele tinha uma saúde muito fraca, acabou morrendo relativamente jovem. Então, as consequências de você andar segundo a carne, elas virão, né, e elas
vão levar você à morte, à perda da sua saúde. Queridos, Congresso de Santidade, eu peguei aqui a Bíblia emprestada do meu irmão Rodolfo, que eu deixei a minha Bíblia, irmãos, com o tablet em cima da mesa. Fui carregar as caixas de som, esse som do ministério fica lá em casa. Aí eu fui carregando as coisas e deixei a Bíblia com o tablet que estava lá separado com a ministração. Mas eu já tenho no meu coração, já sei os versículos. Amém, queridos? Então vamos, já comecei falando um pouco sobre santidade, eu quero tratar esse assunto hoje aqui. Vamos aqui para 1 Pedro, capítulo 2, vamos ler aqui do versículo 9 até o 11. Quando o pastor Paulo me deu o tema, a primeira coisa que veio ao meu coração foi falar sobre a cidadania do reino de Deus. Este é um assunto, meus queridos, que eu tenho ministrado no discipulado que está sendo feito lá na Igreja Nova Unção Sede. Quem morar por aquela região, toda terça-feira, das 8 às 9 horas da noite, eu estou lá ministrando esse discipulado. É gravado e é colocado lá na página do Ministério Águios e também na página da Nova Unção. Então, se você quiser acompanhar mais detalhadamente esse assunto, nós estamos falando sobre a nova vida em Cristo. Já fizemos a lição número 1, tivemos, se eu não me engano, 6 aulas, e agora estamos na lição número 2, já vamos na segunda aula, e eu vou falar algumas coisas que eu falei ali naquela lição. 1 Pedro, capítulo 2, versículos 9 a 11, diz assim: Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa. Diga santa. Isso. O povo adquirido para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdia. Amados, peço-vos como a peregrinos e forasteiros, que vos abstenhais das concupiscências carnais que combatem contra a alma. Então, amados, nós somos um povo que Deus adquiriu. Deus nos comprou pelo sangue de Jesus, Ele nos comprou de Satanás. Satanás tinha autoridade sobre nós. Lá no livro de Atos dos Apóstolos, quando o apóstolo Paulo fala algumas das coisas que o Senhor Jesus falou com ele quando o chamou, Jesus disse assim para Paulo, que eu vou ser um vaso escolhido para tirar as pessoas do poder de Satanás para o poder de Deus. Então nós estávamos debaixo do poder de Satanás por causa do pecado. No livro de Efésios, no capítulo 2, versículo 1, o livro de Efésios, o apóstolo Paulo ali diz que vós estáveis mortos em vossas ofensas e pecados. Quando o homem, ele não nasce de novo, quando esse homem não tem Jesus no seu coração, esta pessoa, ela está espiritualmente morta. Mas essa palavra morta, essa palavra morto, esse adjetivo, se a gente for observar no mundo material, uma coisa morta é uma coisa que está inativa, que está inoperante. Mas no mundo espiritual, a palavra morto ou morta tem um outro significado. No mundo espiritual, queridos, estar morto espiritualmente significa que você está separado de Deus. Uma pessoa que está fora de Cristo, ela está separada de Deus espiritualmente. Mas o espírito dela existe e opera e funciona, certo? Por exemplo,
Satanás e os demônios, eles estão separados de Deus. Significa que eles estão mortos espiritualmente, mas eles operam, eles agem. Né? Um espírito que está separado de Deus, ele fala, né? O Satanás falou até com Jesus, né? Satanás pegou Jesus, colocou Jesus em cima do templo, do pináculo do templo, né? Então, veja que estar separado de Deus não significa que a pessoa não existe, né? Tem gente que acha que a pessoa morre e apaga porque o espírito dela desaparece, mas não desaparece. O espírito, ele é eterno. Mas não vou entrar nesse assunto aqui. Quando a gente aceita Jesus, e aí eu vou ler aqui no Evangelho de João, no capítulo 3, quando nós nos convertemos a Jesus Cristo, nós, de fato, nascemos de novo. É isso que Jesus falou para Nicodemos. Nicodemos era um líder religioso judeu e foi ter um encontro com Jesus à noite. E Jesus responde para Nicodemos assim, em João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No versículo 5, Jesus diz assim: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Amados, o reino de Deus, ele não é uma figura de linguagem. O reino de Deus é um reino real. O que é um reino? O que é um reino, irmãos? Um reino é um país que é governado por um rei. O Brasil não é um reino, o Brasil é uma democracia. Nós elegemos o presidente a cada 4 anos, né? Até nem 4 anos, dando trabalho, às vezes sai antes, que tem impeachment, aquela coisa toda. Então, nós vivemos numa democracia, nós escolhemos o nosso governante, os deputados, né, senadores, que são aqueles que fazem as leis, é o poder legislativo. Os juízes não são eleitos, eles têm que fazer concurso, é o poder judiciário, é que julga de acordo com as leis. E nós elegemos o presidente, que é o chefe do poder executivo, é ele que executa, ele aplica as leis. Então, amados, num reinado, em um reino, nós não podemos eleger o nosso rei. O rei, ele nasce rei, e o filho dele vai ocupar o trono, o mais velho, geralmente, né? Então, num reinado, a diferença é essa: nós temos um governo que é feito por um rei, mas um reino, ele é um país, ele é um lugar. É como o Brasil tem leis, o Brasil tem um idioma, que é o português brasileiro, o Brasil tem uma cultura, o Brasil tem assim, as características de cada nação tem a sua, né? A França fala francês, tem os costumes franceses. E quando Jesus falou para Nicodemos, Jesus não estava falando aqui: ó, Nicodemos, você precisa deixar de ser judeu, você é da religião judaica, você tem que deixar de ser judeu e você tem que ir para a religião que eu vou fundar, que é o cristianismo. Você precisa mudar de religião, Nicodemos. Não, Jesus não falou isso. Jesus falou que era necessário nascer de novo. Para que nascer de novo? Para que eu possa fazer parte de um outro país, de um reino, do reino de Deus. Por que estamos falando isso, irmãos? Eu e Oriana, minha esposa, nós temos, né? Tínhamos porque já faleceu um casal amigo nosso, eles eram norte-americanos. O nome deles era Joseph, mas o apelido era Joe e a Vone. Não é Ivone, viu? É só Vone, V-O-N-I.
Joe e Vonnie, eles eram missionários, eles moraram aqui no Brasil durante muito tempo. Mas Joe nunca conseguiu aprender a falar português. Ele faleceu, acho que alguns 2 anos atrás, não foi? Olha, já bem idoso, eles moraram aqui, voltaram para os Estados Unidos porque ele estava muito doente e foi fazer um tratamento lá, mas foi piorando até que faleceu. A sua esposa Vonnie está lá nos Estados Unidos, ela já tentou voltar para cá, mas não conseguiu porque está muito debilitada a saúde dela. A irmã Vonnie, irmãos, ela recebeu dupla cidadania. Hoje ela é americana, mas devido ao tempo ela entrou com um processo e tal, e ela recebeu a cidadania brasileira. Então ela é americana, mas é também brasileira. E algo que eu achei muito interessante e que eu estava compartilhando com a minha esposa, era que a gente entrava na casa, era um apartamento ali em Ponta Negra, né, gringo em Ponta Negra, né? Mas enfim, os gringos são atraídos lá para Ponta Negra. E eles tinham um apartamento muito bonito lá em Ponta Negra, no começo ali em Capim Macio, na verdade. E a gente entrava no apartamento deles, porque eles faziam todo domingo de manhã, eles tinham uma reunião muito, muito legal, muito interessante, um estudo bíblico. Eu aprendi muita coisa com o Joe. E a gente entrava no apartamento deles, você já se deparava com coisas escritas em inglês, você via uma águia americana, você sabia que você não estava em um lugar, em uma casa de um brasileiro. Você percebia, quando a gente começava a conversar, eu chegava e começava a conversar com o Joe, eu tinha que falar inglês, porque Joe não sabia falar português. Então você não se sentia no Brasil, você se sentia nos Estados Unidos, dentro da casa dos americanos lá. Apesar de viver tantos anos no Brasil, a cultura brasileira não entrou neles. Eles agiam como americanos. Joe era muito sarcástico. É uma característica do americano, sarcasmo. Outra característica do americano, se ele quer dizer uma coisa a você, ele diz na sua cara. Nunca vi assim, deve ter, mas é diferente demais do brasileiro. O brasileiro, ele tem dificuldade em dizer as coisas na cara, né? Eu aprendi a dizer as coisas na cara com os americanos. Hoje eu digo o que eu acho, mas ainda não digo como americano, porque o americano diz, não quer nem saber se você gostou, se você não gostou. Eu ainda fico por ali, né? O jeitinho brasileiro. Irmãos, é interessante isso. Por que eu estou falando nisso? Porque, irmãos, quando você chega para Jesus, você não muda de religião. Você passa a fazer parte de um outro país, de um reino que tem sua cultura. O reino de Deus não é o Brasil. A gente tem que entender isso. Porque quando a gente pastoreava, várias e várias vezes a gente chegou, irmãos, pare de mentir. Várias vezes a pessoa não conseguia parar de mentir. Tivemos vários problemas quando a gente pastoreava. Devemos entender que ao aceitar Jesus como nosso Salvador, o nosso espírito se torna um cidadão do reino de Deus. E você precisa entender isso para que você possa agora adotar uma nova lei, uma nova cultura, a cultura do reino de Deus. Você precisa deixar de ser brasileiro por dentro, apesar de que você vai continuar sendo brasileiro por fora. E é nesse contexto, irmãos, que o apóstolo Pedro, ele fala. Pedro, lá em Pedro 2:9, que a gente leu, ele diz: vocês agora são uma nação santa. Você, irmão, minha irmã, você não mudou de religião. Quando eu me converti, era comum as pessoas dizerem: você agora é crente, né? Mudou de leis. Não sei se alguém já ouviu isso, né? Coisa
mudou de leis. Realmente a gente muda de lei, porque nós passamos a adotar agora a lei do reino de Deus. Inclusive a lei do reino de Deus, ela tem prioridade acima da lei brasileira. Se a lei brasileira permite que você se prostitua, que você tenha mais de uma mulher, a lei do reino de Deus não permite isso. É crime. Se você matar aqui, sair, vou matar, estou a fim de matar, vou matar hoje. A lei brasileira tem um artigo no Código Penal, artigo 121, que tipifica o crime de homicídio. Você vai, se for pego, né, vai ser processado, vai para o tribunal do júri, pode pegar de 8 a 20 anos de prisão, que é o homicídio simples. Eu trabalho na justiça, né, então eu estou acostumado a lidar com essas coisas. Mas a lei do reino de Deus é diferente. Se você cometer um pecado, o salário do pecado é a morte. E como eu falei no princípio, a morte ela é uma separação eterna de Deus. Quando Deus falou com Adão lá no livro de Gênesis, no capítulo 2, Deus disse a Adão, não coma da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque no dia, olha só, no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Deus falava de que morte? No dia que Adão comeu, ele não morreu fisicamente, mas alguma coisa mudou. No final do capítulo 2, diz que Adão e Eva, o homem e a sua mulher, estavam nus, mas não se envergonhavam. Não havia vergonha, não havia malícia. Imediatamente após o pecado, eles perceberam que estavam nus. Correram, sentiram vergonha. Quando o Senhor chegou, eles ficaram com medo, eles se esconderam de Deus. E Deus diz: Adão, onde estás? Até, né, tem gente que brinca, que diz que Deus estava fazendo comédia. Claro que Deus não estava fazendo comédia, irmãos. Foi uma coisa muito grave aquilo ali. Trouxe morte para toda a humanidade. Doença, assassinato, estupro, toda coisa ruim que você vê hoje no mundo, né? A parte, como eu falei, maligna do carnaval e qualquer outra coisa da carne, tudo isso entrou com aquilo ali, irmãos. Então não foi algo de menor importância, foi algo muito grave. Deus disse: Adão, onde estás? Porque Deus falava com o homem espiritual. Onde estás, Adão, espírito? O teu espírito estava na minha presença. O espírito do homem estava em comunhão com Deus. Quando o homem pecou, esse espírito morreu, foi separado de Deus. E Deus perguntou: onde estás? Fisicamente Deus sabia onde Adão estava, é óbvio. Deus sabe tudo. Mas espiritualmente Deus perguntou: por que você fez isso? E aí entra o conhecimento misturado. É por isso que eu falei no começo dessa pregação. O carnaval tem coisas boas? Tem, gente. Eu conheço pessoas que pegam a família, vai para a praia, junto os familiares, né? Alguns bebem, outros não. Tem alegria, tem espontaneidade. Só que tem prostituição, tem bebedeira. Está misturado. Entrou o conhecimento maligno na humanidade. É por isso que nós pecamos. Você nem conheceu Adão, né? Você conheceu Adão? Se alguém aqui conheceu Adão, misericórdia, é velho, viu? Eu não conhecia Adão, não sei se ele era louro, preto, negro, branco, amarelo, pardo. Por que o pecado dele me atinge, né? Então, porque Adão era o pai de toda a raça humana. Adão abriu a porta para o mal. Jesus Cristo trouxe salvação. Agora, ainda que você cometa um pecado, seu espírito é uma nova criatura. Algo dentro de você vai
anotar, ele vai mostrar a você, você não é assim. Quando você comete uma mentira, o seu espírito novo, recriado, você sabe dentro do seu espírito, dentro do seu coração, ele diz, você não é assim, você é da verdade. Então nós recebemos um espírito novo, nós nascemos de novo. Segundo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz, aquele que está em Cristo é uma nova criatura, as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. E eu acho que eu até já falei aqui, não me lembro, mas quando eu me converti eu era magro que só, e continuei magro. Então por que a Bíblia diz que tudo se fez novo? Porque a Bíblia está falando de coisas espirituais. Em espírito, você nasceu de novo. O seu espírito agora é cidadão do reino de Deus. Jesus não falou, né? Aquele que não nascer da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. Pois bem, você e eu que aceitamos Jesus, nós entramos no reino de Deus. Então, volta lá para Pedro, 1 Pedro, no capítulo 2. Diante de tudo que eu falei, olha só, somos uma geração eleita, escolhida, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo adquirido. Eu vou já falar sobre isso. Olha só, vós que em outro tempo não erais povo, você e eu, nós não éramos povo de Deus, mas agora somos povo de Deus, alcançamos misericórdia. Agora veja o versículo 11, por que que Pedro diz isso? Eu expliquei a história de Joe e Ivone. Olha só, o que é que o apóstolo Pedro está dizendo aqui, no versículo 11? Amados, peço-vos, como a peregrinos e forasteiros. Você deve entender, você deve deixar essa verdade entrar no seu coração, de que neste mundo, você é um forasteiro, você é um estrangeiro. Você é um gringo. Você tem que fazer, irmãos, como o irmão Joe fez. Claro, ele fez com relação aos Estados Unidos. Mesmo no Brasil, ele manteve a cultura americana. Mesmo você estando neste mundo, você precisa manter, preservar a cultura do reino de Deus que você faz parte. Mas se eu vivi no mundão, eu não conhecia esse reino de Deus. Agora você precisa conhecer. Você precisa conhecer o reino de Deus. Mateus 6,33 diz o quê? Quem sabe? Mateus 6,33. Mas buscai em primeiro lugar o quê? O reino de Deus, irmãos. Por que eu preciso buscar o reino de Deus? Porque eu agora sou cidadão dele. Eu não sou mais brasileiro em espírito. Eu tenho outra cidadania. Eu sou cidadão de um reino onde eu adoro o meu rei. No Brasil, as pessoas ficam fazendo chacota do governo. É ou não é? Tudo se faz piada. No reino de Deus, não se faz piada com o governo. No reino de Deus, nós honramos o nosso governante, que é Jesus. Nós o adoramos. Queridos, e nós precisamos trazer essa cultura do reino de Deus para a nossa vida aqui terrena. É por isso que o apóstolo Pedro aqui diz, eu peço a vocês como peregrino. Você é um peregrino. O que é um peregrino? Peregrino é uma pessoa que está numa missão, ele está peregrinando, ele está passando um tempo numa terra, mas ele vai embora já já. É um peregrino, ele não tem uma moradia fixa naquele lugar. Nós também não temos uma moradia fixa aqui neste mundo, irmãos.
Este mundo aqui, ele para nós, ele não é o destino final. Aliás, para ninguém, né? Nós já temos um lugar para onde ir. Nós não estamos mais perdidos. Nós temos mansões celestiais esperando por nós. Jesus disse que ia nos preparar um lugar. Este lugar é o reino de Deus. Você é um cidadão deste reino. Você é um estrangeiro aqui, neste mundo. Como estrangeiro, você deve entender que você precisa se abster. Que ele diz aqui, ó. Como um peregrino, como um forasteiro, você se abstenha das concupiscências carnais. Eita, né? Carnaval, né? Tudo a ver com a carne, festa da carne. Se eu sou um estrangeiro, mas estou inserido em outra cultura, mas eu amo o meu país de origem. Irmãos, eu achava muito interessante em Joe. Ele estava no Brasil, mas ele realmente não era brasileiro. Ele amava a cultura dele, apesar dele reclamar muito também por causa da forma como os Estados Unidos estavam indo. Ele falava muito disso, que não era mais como antigamente, não era mais uma nação cristã. Ele reclamava, mas ainda assim ele amava o país dele. Na porta era cheio de coisas americanas, símbolos americanos. Irmão, se você lá entrar lá na minha casa, qualquer cristão que entrar na minha casa vai começar a perceber que ali habitam cidadãos do reino de Deus. Eu não estou dizendo para a minha glória, porque é obrigação nossa, obrigação. Né? Tem trechos da lei do reino de Deus na minha casa, tem versículos bíblicos na minha casa, na parede. Se você passar um tempo na minha casa, você vai perceber as pessoas que já foram lá, que são descrentes, perceberam, elas entraram na nossa casa, elas diziam, como é tranquilo aqui, como é tranquilo. Olha a unção, pastor. Porque, irmãos, a nossa casa, ela precisa refletir o reino do qual nós fazemos parte. Então, irmãos, por que é que eu não vou me meter no meio do pecado? Por quê? O que é que eu preciso entender para me santificar? Por que eu não vou me meter no meio do pecado? Porque não é para mim. Porque eu não sou deste mundo, eu sou um estrangeiro. Eu observo as coisas como um estrangeiro vem, ele observa. Mas um estrangeiro não pode votar, por exemplo. Um estrangeiro, ele tem direitos restritos dentro de um país. Então, o estrangeiro, ele até participa ali do país, mas ele não se mete muito, ele não entra na cultura, a não ser que ele queira isso. Mas, geralmente, os estrangeiros não querem isso. A mesma coisa se aplica a nós. Não queira buscar o pecado, não queira alimentar as coisas deste mundo, porque você não mais pertence a este mundo. Então é por isso, diante disso que tudo que eu falei, é que Pedro, pelo Espírito Santo, diz: você é um estrangeiro. Como estrangeiro, não entre neste mundo, não participe mais das coisas do mundo, do engano, da mentira, da malícia, da sensualidade fora do casamento. Porque existe a sensualidade dentro do casamento, dentro do casal, mas você vai ligar a televisão, não ligue não, eu estou só dizendo aqui, irmãos, brincando, tá? Não é para fazer, mas vai ligar a televisão, agora, TV aberta. Sensualidade é só o que tem, faz muitos anos que eu nem olho aquilo ali. Sensualidade, malícia, impureza, lascívia, são obras da carne. É sobre isso que o apóstolo Pedro está falando. E aí, irmãos, já estou me aproximando do fim. 1 Coríntios, no capítulo 6. Tem água? Tem? Só pegar um copinho.
1 Coríntios capítulo 6, irmãos, versículo 19. Obrigado. Diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Uma vez, amados, que você aceita Jesus como Senhor, você passa a ter um dono. A palavra Senhor no Novo Testamento é a tradução da palavra grega Kyrios, que quer dizer Senhor, dono de escravos, é um dono. No Velho Testamento, em hebraico, é Adonai, que é o meu Senhor, que também quer dizer Senhor, dono de escravos. Você sabia que a única forma de você ser salvo é você aceitar que Jesus seja o seu dono? A Bíblia que diz isso, Romanos capítulo 10, versículos 9 e 10, diz assim: a saber, se com tua boca confessares a Jesus e creres com o teu coração que Deus ressuscitou dos mortos, serás salvo. A Bíblia diz que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Você precisa invocar Jesus e receber Ele como Senhor. Todo mundo vai reconhecer que Jesus é o Senhor. Ou seja, desculpe, que Ele é o dono. Mais cedo ou mais tarde, todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Kyrios, que é o dono. Nós somos salvos porque nós reconhecemos Jesus como nosso dono. Se você não reconhece Jesus como seu dono, você não é salvo. E se você é salvo, você tem um dono. Então você não pode fazer só o que você quer. Você precisa fazer o que o seu dono quer. Para entrar no reino de Deus e ser cidadão do reino de Deus, você precisa aceitar o senhorio de Jesus Cristo sobre a sua vida. E se você é salvo, mas se entrega aos desejos da carne, o Senhor Jesus Cristo vai te julgar, porque Ele é o teu dono. 1 Coríntios capítulo 11, um capítulo que é sempre lido na ceia. E uma advertência que é feita lá é por causa disso, ou seja, pela falta de discernimento, por causa disso há entre vós muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados pelo Senhor. O Senhor vai julgar o pecado em você. O livro de Tiago diz que é pela casa de Deus que começa o julgamento. Você aceitou Jesus como o Senhor da sua vida. Você hoje tem um dono. Você é cidadão do reino de Deus. Então você não pertence a você mesmo. Se você é dono do seu nariz, então o seu nariz não pertence a Jesus. Mas o seu nariz pertence a Jesus. Junto com o resto, claro, né? Então, queridos, aqui no versículo 20, para a gente encerrar, né? Diz assim, tem que prestar atenção que o carro está passando ali. Olha, é bênção, tá vendo? Buscar o Senhor enquanto se pode achar. Exatamente, confirmação, tá vendo? Porque depois que morre, depois que Jesus voltar, não adianta mais querer buscar o Senhor. Olha só o versículo 20, 1 Coríntios 6, 20. Porque fostes comprados. Você foi comprado por um bom preço. O preço do sangue do Filho de Deus. Ele deu a vida por mim e por você. Então você não pertence a você mesmo. O que é que eu vou fazer agora? Já que eu não pertenço a mim mesmo, eu vou, como diz aqui,
glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Nós pertencemos a Deus. Somos agora a nação santa do Senhor. Povo que foi adquirido, foi comprado. Você foi comprado. Você não pertence a você mesmo. Por isso eu preciso andar em santidade. Porque Deus, Ele é santo, Ele é puro, Ele é imutável. Deus não vai mudar por causa de você, nem de mim, nem de coisa alguma. Nós é que precisamos mudar por causa dEle. Porque fomos comprados e nós aceitamos isso. Nós que somos discípulos de Jesus, nós aceitamos, nós confessamos que Jesus é o nosso Senhor, Ele é o nosso dono. Amém, amados? Então que a graça do Senhor Jesus seja com vocês. Amém. Deus abençoe.